Bom dia, igreja, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aleluia. Como é que está o seu coração? Teu coração veio desejoso de ouvir uma palavra, desejoso, ardente de ouvir a voz do Espírito. Isso é importante, não é? Não saia de casa sem a expectativa. A expectativa é como um imã. Vai trazer na sua vida aquilo que você espera. Espera a graça de Deus, a direção do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Ruth. Um pequeno livro do Antigo Testamento, difícil de achar na Bíblia aí. Vai lá. Se eu não me engano, ele está depois de Juízes. Deixa eu ver. Ruth, o livro é de Ruth, o capítulo é 1, ele está depois do livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, uma história linda, um pequeno livro, escrito ali com 4 capítulos, que você que não leu a história de Ruth, vale a pena você ler depois ela inteira, fica como lição de casa. Ruth, capítulo 1, versículo 14 ao 18 somente, dentro da proposta que eu tenho para compartilhar com vocês. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrereis, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Curva a sua cabeça, ora ao Senhor. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra e do sopro do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja. Fala com todos aqueles, ó Pai, que terão acesso a este vídeo, a essa mensagem, para que a Tua palavra seja, Senhor, como uma semente nos corações, tirando todo o mal, toda a confusão, Senhor, trazendo luz, graça, em o nome de Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados, hoje eu tenho um tema para tratar com vocês que eu nunca ministrei sobre isso, e eu vou até explicar por que eu nunca ministrei sobre isso. O tema é deixe ir, deixe ir. Há muito tempo atrás eu recebi uma ministração de um pastor Diego, e que estava abordando esse tema, e ele falou muito comigo, sabe aquela palavra assim que queima no teu coração, e eu fui ministrado por Deus, isso já tem um bom tempo atrás, mas eu não consegui praticar isso. Eu não consegui praticar essa história de deixa ir. Eu não sei quantos aqui têm essa semelhança comigo. Eu tenho muita dificuldade em perder. Quem tem dificuldade em perder aí? Eu tenho dificuldade em encerrar. Sou bom em começar, mas não sei terminar. Porque terminar dói, não é? Terminar gera em nós um sentimento diferente de começar. O começo gera empolgação, gera alegria, entusiasmo. E, na maioria das vezes, os términos gera aperto, dor, um sentimento ruim na alma. Eu confesso para vocês que sempre tive muita dificuldade em deixar as pessoas saírem da minha vida. Saírem da minha vida, não é? Isso em todos os âmbitos, quer seja ele profissional, o âmbito de amizade, dentro da igreja também, não é? Pessoas que infelizmente
vão e a gente fica com o coração partido. E por eu não conseguir praticar isso de uma forma mais completa, eu me abstive de ensinar. Porque eu tenho muita dificuldade de ensinar algo que eu não pratico, sabe? Se eu tentar ministrar algo que eu não vivo, a mensagem não tem alma. Ela não tem alma. E eu acho que não tem valor. Muito embora a palavra nunca volta vazia, né? Tem muita gente que entrega uma mensagem que ele ainda não vive tudo aquilo, mas Deus ainda assim pode usar uma palavra deste homem, dessa mulher. Mas é uma questão pessoal. Então, como eu tinha muita dificuldade para praticar isso, eu nunca ministrei. Mas o Senhor permitiu na minha vida algumas situações recentes, e o Espírito Santo me tocou novamente, fala para a igreja, a necessidade de deixar ir. A necessidade de deixar ir. Parece simples, mas isso é muito importante em nossas vidas. Tem pessoas que vivem debaixo de uma escravidão emocional. Tem pessoas que vivem debaixo de uma escravidão ao ponto de se sujeitarem a várias situações porque não consegue deixar ir. Não consegue deixar as pessoas se desligarem dela. Não consegue aceitar os términos da vida. Os pontos finais que Deus faz. Deus às vezes coloca um ponto final e você quer rabiscar em cima e colocar uma vírgula. Você quer dar sequência, quer continuar algo que muitas vezes Deus disse, chega, acabou aí. E talvez você seja como eu, que tem essa dificuldade. E fica sempre pisando em ovos em todos os seus relacionamentos, porque você não quer perder. Você não quer que vai. Você não quer perder o gerente importante na tua empresa. Você não quer perder um amigo que te alimenta e parece que a tua vida sem ele não é legal. E a lista vai indo, e a gente vai ficando muitas vezes refém desses sentimentos. E nessa noite, ou melhor, nesse dia, nessa oportunidade, eu creio que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações. Quer curar algumas coisas em nós, para que a gente possa entender melhor a nossa existência, o propósito de Deus. Eu ouvi uma história, uma parábola, não diz o autor, mas que é interessante, que diz que a vida é como uma viagem de trem. A vida é como uma viagem de trem, e você entra nessa viagem desde o momento que você nasce, e você acha que todos que estão com você neste trem vai chegar no destino que você vai, mas a vida nos mostra que não é bem assim. A semelhança de uma viagem em um trem, nem todo mundo que inicia a viagem com você vai ao mesmo destino que você, não é verdade? Nem todo mundo. Inclusive os nossos pais, não é? Que todos nós gostaríamos que fosse até o fim da nossa jornada, mas geralmente eles descem antes. Eles descem antes, em alguma estação da vida. Em contrapartida, nessa viagem do trem, outras pessoas também entram em outras estações da vida e entram neste trem que você está, nessa sua viagem. Ao mesmo tempo que tem algumas que vão descer em alguma estação. Umas entram e produzem muitos benefícios para a gente, acrescenta alegria, acrescenta coisas boas. E quando elas resolvem descer em alguma estação, essa é a nossa dificuldade. Nós queremos agarrá-las e dizer, não, você tem que ir comigo até o fim dessa viagem. Mas ele tem um destino diferente. Às vezes, a pessoa tem um propósito diferente do seu. A nossa vida é semelhante a uma viagem de trem. Nessas idas e vindas, descidas e subidas, as pessoas trazem consigo as suas bagagens, as suas malas, e cada um tem a sua própria bagagem. Ainda que as malas são parecidas, o conteúdo é diferente. Não é verdade? O conteúdo é diferente. Pessoas trazem emoções, ensinamentos, vivência.
dentro das suas bagagens, e às vezes se coloca ao seu lado para ir nessa viagem. E nós precisamos ter uma maturidade para entender todas essas circunstâncias da vida e aprender a deixar ir. Aprender a deixar ir. Nesse texto que nós lemos, é uma história bonita, por isso que eu falei 4 capítulos só, você que nunca leu, lê o livro de Ruth. A história resumida é Noemi. Noemi é uma das protagonistas dessa história, mas que depois Ruth ganha o protagonismo e se torna ali a pessoa principal do livro, cujo nome é o nome dela, Ruth. Noemi era casada e numa época difícil em Israel, ela foi para Moabe, uma terra distante, porque estava tendo muita necessidade, fome na terra dela. E ela foi com seu esposo e ela foi com seus 2 filhos para essa terra de Moabe. E nessa sua viagem, algumas pessoas resolveram descer em algumas estações. O primeiro que desceu foi o seu esposo. Seu esposo falece e ela fica viúva. Seus 2 filhos se casam com 2 mulheres moabitas. Uma é Orfa e a outra é exatamente Ruth. Mas também, na história de vida delas, eles também resolvem descer antes. E morrem os 2 filhos. Morrem os 2 maridos, de Orfa e de Ruth. Olha que história, dá para fazer um filme isso, não dá? Dramática. E elas estão ali, nós lemos dessa parte agora, em que elas estão ali nessa situação, em uma época em que o preconceito para com a mulher era extremo. Uma mulher tinha muita dificuldade de sobrevivência sem um homem, porque ela não tinha um trabalho, não tinha uma profissão. A mulher não tinha uma profissão, não é? Então estavam ali as 3 viúvas, as 3 viúvas, Noemi, Orfa e a Ruth. Então Noemi resolve voltar para sua terra, para Israel. E ela então fala para suas noras, fala, olha, eu vou voltar, mas é bom que vocês fiquem aqui, volte para os seus parentescos, porque eu não posso mais dar filhos para vocês. Havia uma lei em Israel, que, neste caso, que a mãe perdeu os filhos, que eram os esposos, ela tinha como que uma obrigação de gerar novos filhos para dar sequência àquela família, ou seja, gerar novos filhos para casar com as viúvas. Mas ela já era velha, ela falou assim, não vai dar mais tempo para isso. Ela fala no texto, ela fala assim, ainda que eu case amanhã e gere filhos, vocês esperariam até essas crianças se tornarem homens, sem casar? Então esse é o contexto, essa era a situação. Então, diante deste contexto, nós temos ali 2 situações. De uma das noras que fala, eu vou voltar para o meu povo, que é a tal da Orfa. E tem a outra que é Ruth, que faz essa declaração linda que nós acabamos de ler. Olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu vou estar com você até que a morte nos separe. Olha que amor, que fidelidade. Noemi, a Michele chama Noemi, né? Cadê a Michele? Está lá atrás. É Noemi Michele ou Michele Noemi? Noemi Michele. Noemi significa agradável. E talvez a Noemi bíblica fosse uma pessoa muito agradável mesmo, ao ponto da sua nora colar nela e falar assim, eu vou, onde você for eu vou, eu estou contigo, né? Agradável. E diante dessa situação, meu querido, eu quero tirar algumas lições deste tema. A necessidade de deixarmos ir as pessoas que por alguns motivos vão descer em estações diferentes do que a nossa. E você precisa abrir seu coração hoje para deixar Deus ministrar. Deus está querendo curar a sua alma, libertar você de algumas coisas. Amém? E eu quero começar com uma pergunta. Por que as pessoas nos deixam? Por que as pessoas nos deixam? É uma boa pergunta para a gente pensar nesse contexto, nesse tema. E eu coloquei algumas razões. Primeiro, por circunstâncias naturais. Às vezes as pessoas nos deixam por circunstâncias naturais. O que eu quero dizer com circunstâncias naturais?
Coisas da vida, normal. Às vezes acabou o ciclo dessa pessoa na sua vida. O ciclo dela ao seu lado acabou. E às vezes, de forma natural, se interrompe essa caminhada. Se interrompe. Por exemplo, encontrei um amigo essa semana na padaria, um amigo que estudou comigo 3 anos no primeiro, segundo e terceiro colegial, aqui no Tomás Alberto. E éramos amigos, jogávamos bola junto, disputamos campeonato junto. Mas fazia anos que eu não via. Encontrei com ele e já não tem mais liga, não é assim? Você tenta puxar um assunto, mas não tem mais liga. O caminho dele foi para outro lado, o meu caminho foi para outro lado. Eu nem conhecia a esposa dele, estava lá com ele, me apresentou a esposa dele. Essa é minha esposa. Eu falei, puxa, que beleza, mas foram ciclos da vida que levou de forma natural as pessoas a se separarem, a romperem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu querido, porque essa mensagem é o tipo da mensagem que incorre num possível mal entendido. Mal entendido. Eu não estou me referindo a casamento, a união do homem com uma mulher. Por que não, bispo? Porque o casamento já não são mais 2 pessoas, e sim uma. Amém? Não é isso que diz a palavra? E os 2 serão uma só carne. Uma só carne. Dentro do casamento, meu querido, o meu conselho para você é o conselho da mensagem do domingo passado. Se coloca de pé e lute pela sua casa. Faça o contrário da mensagem de hoje. Não deixe ir. Dentro das suas possibilidades. Dentro das suas possibilidades. Também não quero ser mal interpretado, amados, acerca de pessoas que por condutas erradas fazem com que as outras pessoas se afastem delas. Ok? O bispo pregou lá que tem que deixar aí mesmo, já vai tarde. Mas às vezes, essa pessoa está indo embora porque você é alguém que não anda com Cristo e tem magoado, rompido os corações. Ei, vamos ser inteligentes. Você rompe com um laço matrimonial, com adultério, com coisas horríveis, com prostituição. Aí você quer pegar essa mensagem e falar, o bispo falou que é para deixar aí. Não, você está acabando com o seu casamento porque você não anda com Deus. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de pessoas que têm Cristo no coração. Eu estou falando de gente que anda com Deus e mesmo assim encontra situações que as pessoas vão embora. É disso que eu estou falando. Amém? Não leva para o seu casamento e não acaricie os seus pecados. Se você está em falta, mude enquanto é tempo. Transforme a sua maneira de ser, de viver. Ande na palavra do Senhor. Amém? Fecha aspas. Fecha aspas, como diz lá numa rede de televisão. Por que as pessoas nos deixam? Amados, porque as pessoas mudam. As circunstâncias mudam. E nós temos dificuldade de entender isso, mas as pessoas mudam. Mudam, o ser humano muda. Muda de propósito, muda de cabeça, muda de visão. As pessoas mudam. E às vezes não cabe mais estar com você. Não dá mais para caminhar com você, porque a visão dela hoje é diferente. Então as pessoas se afastam, rompem, interrompem ciclos. As circunstâncias mudam. Não é verdade? As circunstâncias mudam. Às vezes você tinha um amigão de trabalho. Era um amigão de trabalho, mas você saiu da empresa, ou ele saiu da empresa, e as circunstâncias mudaram, ele vai para outro lugar, as coisas acontecem. Nem todo mundo é igual a você, aprenda isso. E Deus fez dessa forma, cada um tem a sua maneira de ser. As pessoas mudam. Sabe uma coisa importante nessa mensagem, nesse contexto? Nós temos que parar de demonizar as pessoas que saíram da nossa vida.
Nós temos que parar de demonizar as pessoas que saíram da nossa vida. Porque saiu da sua vida não presta? Eu já vi pregações falando acerca de órfã, essa daqui que resolveu voltar para os seus parentes. Órfã era uma endemoniada. Ué, coitada da órfã. Já estava viúva, sem marido. A Bíblia não diz nada que ela era má. Ela simplesmente optou em tomar outro rumo, ir para outra direção. Mas por que todo mundo que sai da sua empresa, dos seus relacionamentos, se tornam endemoniados? Se tornam pessoas más? Não, meu querido, não necessariamente. Existe sim também aqueles que, misericórdia, só o sangue do Senhor. Mas cuidado, as pessoas têm liberdade para sair. As pessoas têm liberdade e não se tornam esse bicho todo que às vezes você está pintando. Deixe ir quando tiverem que ir, deixa ir. Isso são as coisas naturais que às vezes nos cercam, amém? São coisas naturais. Mas também, em segundo lugar, existe algo que é fundamental: propósito de Deus. Propósito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes é Deus quem tira, ou às vezes é Deus quem permite que saiam da sua vida, porque essa pessoa está fazendo mais mal do que bem para você, essa amizade está sendo mais maléfica do que boa, e Deus tem um propósito na tua vida, e às vezes Ele permite que essas pessoas saiam, que tire do seu caminho. Amados, por que Ruth ficou e Orfa foi? Porque Deus tinha um propósito na vida de Ruth. Sabe o que Ruth se tornou? Ela se tornou a avó do rei Davi. Uma moabita entrou na linhagem de Israel, entrou na linhagem de Jesus. Jesus tem na sua genealogia uma moabita. Amém, igreja? Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que Jesus não veio para os judeus somente, Ele veio para a raça humana, para todo aquele que crê será salvo. Jesus estava anunciando já isso: olha, eu vou colocar aí, nessa genealogia, nessa linhagem, eu vou colocar pessoas estranhas, eu vou colocar meretriz, colocou também, eu vou colocar estrangeira, que é o caso de Moabita, que é o caso de Ruth, que era Moabita. Deus tem os seus propósitos. Olha que texto que nos deixa boca aberta acerca disso. Quero que você vá comigo lá, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, de propósito, eu quero que você leia o versículo 1 primeiro. Esse é o chamado de um grande patriarca Abrão. Deus chama este homem, então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e a primeira ordem que Deus dá a este homem, que tinha um propósito grande, Deus tinha um propósito grande com este homem. Abraão é o início de uma nação na qual Jesus trará o Salvador ao mundo. Olha a dimensão disso. Olha a dimensão disso. Deus chama um homem e fala: vou fazer de ti uma nação. Mas qual o propósito? Porque Deus gosta de nação? Gosta, mas o propósito era maior. É que nessa nação vai nascer o Salvador, Jesus Cristo o Senhor. Amém? Então ele dá uma ordem a Abraão, que era o seguinte: deixa os seus parentes, deixa os seus parentes, deixa tudo aí, sai da casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Obedeceu em parte,
ele resolveu levar consigo seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló. Não sei se Ló já não tinha mais o pai, né? Eu não sei do contexto todo. Tinha? Não tinha. Tá. Então seria mais justificado, não é? Mais uma vez Abraão deu uma mãozinha assim, né? Para tentar endireitar esse chamado. Peraí, Deus, é para deixar todo mundo, mas eu preciso ser bom para com este menino, porque ele é como um filho para mim. Enfim, o fato é que ele carrega Ló com ele. E o que vai acontecer lá na frente? Vai lá comigo agora, por favor. No capítulo 13, no versículo 14. Como diz o nosso professor Mateus, não há acasos na Bíblia. Amém? Peguei essa frase dele. Aí mesmo, Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão. Vocês estão comigo, gente? Depois que Ló separou-se dele. Disse o Senhor a Abraão. E o texto faz questão de deixar um detalhe para mim e para você. Ele fala com Abraão depois que Ló se separou dele. Olha que tremendo. Qual que é o contexto dessa história? Quem conhece a Bíblia já sabe de cor. Eles começaram a crescer juntos. Abraão ficou muito rico, tinha muito gado, e aqueles gados pastando, pastoreando, e Ló também, o seu sobrinho também prosperou, e também tinha muito gado, e começou a dar briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Pelo espaço, pelo gado. Essa ovelha é minha? Não, é minha. Olha que essa daí não... Estão entendendo a situação? A briga não tinha nada a ver com Abraão. A briga era entre os cuidadores dos animais. Até que chega um ponto que Abraão faz uma proposta para Ló, falou assim, escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se for para o leste, eu vou para o oeste. Abraão era um homem especial também, né? Ele chega para o cara e fala assim, escolhe o melhor, eu fico com o pior. Porque geralmente a pessoa escolhe o melhor, não é? Lembra da história do bife? Era o último bife, o cidadão foi lá e meteu o garfo nele, pegou, e falou assim, mas que falta de educação, o último bife você pega? Ele falou assim, você ia comer? Ele falou assim, não, eu sou educado. Então já era meu mesmo. Então ele fala para Ló, escolhe a melhor, escolhe o que você quer, eu vou para o outro lado. E quando Deus, propósito de Deus, quando Deus permite tal coisa, Deus então volta a falar com Abraão acerca do seu propósito. Isso é forte, meu irmão. Isso é forte. Muitas vezes Deus vai tirar pessoas que estão com você, porque Deus tem um propósito na sua vida. Não quer dizer que essa pessoa necessariamente seja má, mas ela não se encaixa mais no propósito que Deus tem para a sua vida. É como uma roupa que você vestia no passado. Geralmente hoje você já não consegue mais vestir. Aconteceram algumas metamorfoses aí, e você já não consegue mais vestir. Já não te serve mais. Ei, amados, preste atenção. Preste atenção. Às vezes Deus precisa tirar da tua vida pessoas que estão atrapalhando o propósito que Deus tem para mim e para você. Posso ouvir um amém? Mas nós precisamos entender essa conjuntura para deixar ir. Para deixar ir as pessoas. Por que você continua escravo desse relacionamento, dessa situação? Por que a gente está se subjugando tanto, com medo de perder? Às vezes é Deus que está conduzindo essa situação. Bispo, como é que eu sei quando é uma coisa natural e quando é uma coisa de Deus, um propósito de Deus, das pessoas me deixarem? Você não sabe. Geralmente, a gente não sabe. Então o que eu faço? Anda na presença de Deus,
siga o Senhor com retidão, e aqueles que quiserem ir, deixa que vá. Deixe que vá. Por que eu estou dizendo que hoje eu consigo ministrar isso? Porque eu tive uma situação recente assim. Pessoas ligadas ao meu ramo de trabalho que resolveram parar. E eu falei, estou perdido, é meu braço direito, é pessoas que estão comigo, é pessoas que eu dependo deles. Eu fiquei apavorado. Aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Deixe ir. Quem é o Senhor da tua vida? Deixe ir. A quem você serve? Deixe ir. Aqueles que não querem mais andar com você, meu irmão. Não pise em ovos por causa desses relacionamentos doentios. Eu ouvi uma coisa, eu não vou ter coragem de falar aqui. Não vou ter coragem. Não vou. Só se for nos bastidores. O ponto que chega uma mulher de sujeição para não perder o relacionamento. Coisa absurda, ligado na área física e sexual. Coisa absurda. Vai cedendo, com medo de perder. Daqui a pouco virou bicho. Não é mais gente, virou bicho, virou animal. Nós temos que definir quem é o Senhor da nossa vida. Se Ele é suficiente, então basta o Senhor. E esse é o terceiro ponto que eu quero explorar com vocês. Por que às vezes as pessoas nos deixam para amadurecermos num único... Deixa eu pôr o trem. Para amadurecermos no único amor perfeito que é Jesus. Para amadurecermos no único amor perfeito que é Jesus. Jesus é o nosso bem maior. Jesus é o nosso bem maior. Meu querido, deixa eu te dizer, você pode viver sem ela. Você pode viver sem ele, você pode viver sem o seu amigo, você pode viver sem o seu gerente da sua empresa, você pode viver sem nenhuma dessas pessoas, mas você não pode viver sem Jesus o Senhor. Sem Jesus a gente não vive, meu irmão. Sem Jesus a gente não vive. E olha o que Jesus diz, isso é forte, hein? Marcos capítulo 10. Nós precisamos crescer, amadurecer para viver isso que Jesus nos ensina. Marcos 10, versículo 37. Jesus diz o seguinte: aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu irmão, o seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus é quem disse isso. Jesus nos mostra que verdadeiramente Ele é o nosso bem maior. Ele é o tesouro daquela parábola que o homem encontrou um tesouro. Foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, porque ali tinha um tesouro. Jesus é a pérola preciosa. Naquela parábola em que o colecionador vai e vende todas as suas pedras para adquirir aquela pedra preciosa. Amados, nós não podemos, eu repito novamente, eu reforço novamente, viver refém de situações, refém de pessoas, com medo de perdê-las, porque Jesus tem que ser o nosso bem maior. Certa vez, no Antigo Testamento, Moisés estava a ponto de entrar em mais uma batalha, e o povo de Israel, mais uma vez, tinha afrontado Deus, e Deus disse para Moisés: pode ir, Moisés, porque eu não vou com vocês nessa batalha. E Moisés fala assim para Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me mande ir a lugar nenhum. Se o Senhor não for comigo, não me mande ir a lugar nenhum. Jesus, meu querido, não só em poesia, não só em canção, mas em alma,
com um espírito verdadeiro, tem que ser o seu maior tesouro. Tem que ser o seu baluarte, a sua âncora. Só assim você vai poder viver exatamente a dimensão que Deus quer te levar. Portanto, deixe ir. Deixe ir. Sabe, na vida de algumas pessoas aqui, Deus já disse, olha, acabou. Ponto final. Não tente mudar isso, meu querido. Não sofra com isso. Entre no propósito de Deus. Entre no propósito de Deus. Deus quer ser o seu precioso, o desejado das nações. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero concluir com uma coisa muito importante, muito importante. Gostaria que você prestasse atenção. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, algumas pessoas têm dificuldade de entender aquela situação. Deus cria todas as coisas perfeitas, o homem perfeito, a mulher perfeita, o ambiente perfeito, mas no meio desse jardim ele coloca uma árvore proibida. Não é essa a história? A árvore do conhecimento, do bem e do mal, onde ele diz, não toque ali, porque se você tomar desse fruto, você vai morrer. E algumas pessoas falam, por que Deus fez isso? Por que Deus colocou essa árvore ali? E eu vou te ensinar hoje algo que eu aprendi recentemente, que eu achei maravilhoso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá no jardim, era a porta de saída que Deus deixou aberta. Você não pode trazer pessoas para a sua vida sem deixar uma porta de saída. Se você convida alguém para vir na sua casa, mas você não deixa a porta de saída, isso é sequestro. Isso é escravidão. Nós temos que trazer as pessoas para as nossas vidas, mas sempre deixar a porta de saída aberta. Ó, ali tem uma porta de saída. Deus, que é amor, e é amor perfeito, ao formar o homem e a mulher, precisou deixar essa porta. Porque senão, não era liberdade, era escravidão. Você consegue entender isso, meu querido? Se a pessoa que está com você é por causa do seu dinheiro, é por causa da posição, é por causa que você manipula, é por causa que você domina, essa pessoa não tem porta de saída. Isso não é amor. Isso é sequestro. Até Deus deixou a porta de saída. E o homem quis sair por ela. Mas Jesus, o nosso Senhor, veio e Ele diz, eu sou a porta. É a porta de entrada novamente. É a porta de entrada. Jesus quer te libertar para que você viva uma vida abundante. Jesus quer nos libertar dessas nossas amarras, deficiências de entender quando as coisas terminam. Terminou, ponto. Jesus é o maior na sua vida. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Recebe essa palavra, meu irmão. Recebe essa palavra. Solta essas cadeias, quebra essas correntes. Ande em amor, pratica o amor. Eu não estou dizendo para você não amar, para ser frio, não é isso que eu estou dizendo. Ame, ajude, sirva, tenha misericórdia. Mas deixa ir. Deixe ir, porque Deus é maior na sua vida. Ergue a tua mão para o céu. Pai amado, eu te louvo, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu te louvo, Senhor, por essa palavra que nos molda, que nos ensina, que nos lapida, Senhor, e nos leva a uma dimensão maior do que temos vivido. Leva-nos, ó Deus, assim como o Senhor levou Abraão, para uma dimensão maior, após deixar ir aqueles que estavam impedindo, após deixar ir aqueles que de alguma maneira impedem o propósito maior de Deus em nossas vidas. Pai, dai-nos a graça
Dá-nos, ó Deus, um coração reto, para não alimentarmos nenhum tipo de ressentimento, de mágoa, por aqueles que por algum motivo, Senhor, quiseram ir embora. Guarda o nosso coração, mais que isso, Senhor, que Tu sejas sempre, sempre, sempre o nosso maior tesouro. O nosso maior tesouro, o nosso bem maior. Podemos perder tudo nessa vida, mas não podemos perder o Senhor, porque Tu és a vida, Senhor, Tu és a vida. Bendito seja o Senhor. Ajude, Senhor, este homem, ajuda, Senhor, essa mulher, a se libertar do seu lixo espiritual, da sua amarra na sua vida que o escraviza, Pai. Liberta essa mente, liberta essa alma, em o nome de Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Erga tua mão para o céu, meu querido. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Bom domingo para vocês, viu?